Jeremias. Jeremias capítulo 15, versículo 19 e 20. Separando o precioso do vil, é a nossa mensagem da manhã de hoje. Como viver? Jeremias capítulo 15, versículo 19 e versículo 20. Separando o precioso do vil. Quando Deus chama a Jeremias e diz a ele a estas palavras, e vamos entender o porquê Deus estava dizendo isso e qual era o propósito de Deus na vida de Jeremias. Amém? É o mesmo para mim e você nos dias de hoje. Aleluia. Jeremias capítulo 15, versículo 19 e versículo 20. Você encontrou? Amém? Assim diz a palavra: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Amém? Oremos. Deus e Pai, nós te damos graça pela tua palavra lida na manhã de hoje, e tão somente queremos nos colocar ao mover, dispor do teu Espírito Santo para que ele assuma o controle, a liderança e venha ministrar aos nossos corações a palavra para a qual tu has designado na manhã de hoje. Prepara nosso coração, Deus, como uma terra apolvada pelo semeador, para que esta semente de vida, ao cair em nós, frutifique para a glória do teu nome. Repreendemos toda a ação contrária da ave de rapina, do sol escaldante, dos espinhos, para que não a sufoque, e declaramos sobre esta palavra, que é semente de vida, a frutificação na vida de cada um de nós, para a glória e honra do teu nome. Nós oramos e te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu estava meditando sobre esta passagem, desses 2 versículos na Bíblia Sagrada, eu comecei a pensar, mas por que Deus usou essas palavras tão duras e tão fortes com o profeta Jeremias, né? E comecei a investigar, a estudar, a pesquisar, e pude ver que Deus estava repreendendo Jeremias, não por ele haver afastado-se do caminho do Senhor, não por ele haver cometido nenhum pecado grave, não, pelo contrário. Deus estava falando a Jeremias e chamando Jeremias numa palavra de advertência. A repreensão de Deus a Jeremias estava ligada às suas constantes queixas por causa dos seus sofrimentos, humilhações e perseguições sofridas por sua fidelidade a Deus. A repreensão de Deus a Jeremias foi devido às suas constantes murmurações, reclamações, por ele estar sofrendo perseguição, por ele estar sofrendo humilhação, e está passando por toda a sorte de sofrimento por causa da sua fidelidade a Deus. Isso fica muito bem claro no versículo 17, que ele diz assim: nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei, oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já não estou de posse das tuas ameaças, porque dura a minha dor continuamente. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro? Ou seja, Jeremias estava aqui reclamando, Jeremias estava aqui murmurando, estava aqui se queixando das coisas pela qual ele estava passando, por haver decidido ser fiel a Deus, ser fiel ao Senhor, caminhar com o Senhor, fazer a obra de Deus. E muitas das vezes nós podemos nos pegar nesse mesmo erro, em nossas murmurações, em nossas reclamações, mas por que isso, por que daquilo outro, e Deus não se agrada disso. A Bíblia diz para mim e você: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Até mesmo na luta, até mesmo na dor, no sofrimento, na tribulação, nós temos que dar graça ao Senhor, sabendo que a palavra diz: porque a vossa leve e momentânea tribulação produz para vós eterno peso de glória.
Então Jeremias estava aqui nesse momento reclamando, ele estava murmurando, ele estava irritado com tudo aquilo, dizendo, mas eu, Senhor, me apartei de tudo, eu vivi solitário, eu me dediquei a Ti, eu estou fazendo a Tua obra, estou Te servindo, por que tudo isso acontece com a minha vida? E muitas das vezes isso pode estar, quem sabe, acontecendo com você, né? E você muitas das vezes se vê como Jeremias, reclamando de Deus, né? Mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro, né? Mas a Bíblia diz, em tudo dai graça. E quando Deus propõe a Jeremias essa palavra, que ele diz, olha, se tu separares o precioso do vil, né? Ele está dizendo aqui, ele diz assim, se tu te arrependeres, estarás novamente diante de mim. Esta frase ressoa como uma renovação do chamado que Deus fez a Jeremias no início do seu ministério. Deus estava querendo renovar Jeremias. Deus estava querendo fortalecê-lo. Por quê? Porque o Senhor estava convidando Jeremias a superar aquele desalento no qual ele tinha uma aparente sensação de fracasso no seu ministério, no seu chamado. Por quê? Porque embora ele tenha se dedicado, embora ele tenha lutado, embora ele tenha pregado, ensinado ao povo, o povo havia transgredido, o povo estava em caminhos errados. E por essa razão Deus estava dizendo a Jeremias que mais adiante esse mesmo povo teria sua cidade destruída, suas casas queimadas, seriam mortos à espada, e aqueles que se rendessem seriam levados para o cativeiro babilônico por Nabucodonosor, né? Então Deus estava dizendo a Jeremias que iria permitir que tudo isso acontecesse, porque o povo havia abandonado o Senhor, havia desviado do caminho do Senhor. E Jeremias, nesse momento, ele tem uma sensação de fracasso. É como que ele pensava assim, poxa, toda a minha abdicação de coisas, toda a minha renúncia, toda a minha dedicação, todo o meu empenho, o meu esforço não valeu de nada. Esse povo parece que não escutou nem sequer uma palavra que eu havia dito para eles, e se perderam, né? Mas nós percebemos aqui algo tremendo, né? Mesmo quando nós estamos caídos, mesmo quando nós estamos desanimados, mesmo quando nós estamos como reclamões, né? O amor grandioso de Deus sempre vem ao nosso encontro, querendo nos dar uma nova chance. Aí Deus disse para Jeremias, se tu te arrependeres, né? Ele diz, se tu te arrependeres, estarás novamente diante de mim. Em outras palavras, se tu, Jeremias, aceitar aquilo que eu quero fazer através de sua vida, então tu serás novamente o meu profeta. Eu te usarei novamente, serás novamente a minha boca, né? E Deus tinha algo grande a fazer na vida de Jeremias, né? E nós muitas das vezes percebemos isso, que o amor maravilhoso de Deus, Deus não descarta, né? Deus não deixa para trás, mas Deus sempre vem ao nosso encontro. Quem sabe Jeremias estava lá totalmente desanimado, abatido por toda aquela situação que ele estava enfrentando, do qual ele diz aqui, agora até eu serei levado para a Babilônia. O que tem eu a ver com isso? O que eu fiz? Eu sempre andei solitário, eu sempre fui oprimido, eu sempre servi a Ti, sempre estive em obediência, em fidelidade. Mas o Senhor diz, mas se tu te arrepender de quê? Das murmurações, né? Essa foi a razão pela qual o povo peregrinou no deserto durante muito tempo, porque estava sempre murmurando, estava sempre reclamando, estava sempre afastando, desviando do caminho do Senhor, e por isso Deus permitia, às vezes, que o povo ficava dando voltas, ficava andando em círculo no deserto, né? Deus não quer que nós murmuremos, mas Deus quer que nós nele confiemos, amém? Você não pode murmurar. Se algo não está bem, se algo não está mal, né? Se você tivesse vindo à escola dominical hoje pela manhã, você ia saber que esta prova, esta tribulação, esta provação é para trazer a você crescimento espiritual. A palavra diz assim, em tudo o atleta se condiciona e se aperfeiçoa para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para uma coroa de glória. Amém? Assim como um atleta, que eu falei aqui da manhã de hoje, usando isso como exemplo, assim como um atleta, ele se afadiga treinando várias horas por dia, ele tem uma disciplina alimentar, uma disciplina de horário para dormir, ele tem que se abster de um monte de coisa, né? Aquela picanha com gordura que eu e você gostamos, nem pensar, né? Nem pensar, fora disso, né? Entendeu? Então é aquela disciplina de treinamento. Nós temos aqui um atleta que compete de vez em quando, a gente sabe o que é isso. A disciplina, né?
de alimentação, a disciplina de exercício. Na vida cristã não é diferente. As tribulações, as provações, as tentações, as coisas que eu e você enfrentamos nessa caminhada são obstáculos que nós precisamos aprender a saltar em nome de Jesus para alcançar crescimento espiritual, né? Assim como o atleta fica condicionado fisicamente para ir numa Olimpíada e ganhar uma medalha de ouro, eu e você também, diante das provas às quais somos submetidos, nós vamos crescer, né, espiritualmente, e vamos chegar à estatura do varão perfeito. Mas por essa razão eu tenho que entender que quando eu estou numa luta, eu estou numa prova, eu estou numa tribulação, numa dificuldade, isso, ao eu permanecer firme em Deus, confiado em Deus, ao final, isso vai redundar em bênção para a minha vida. Amém? Você vai sair dessa experiência mais fortalecido. Olha o que disse Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço como tu verdadeiramente o és. Amém? E há uma grande diferença. Você muitas das vezes, eu conheço o Deus que minha mãe serve, mas esse Deus quer se revelar a você. Amém? Você vai ter que aprender a conhecer Ele como Ele quer se revelar a você. E muitas das vezes você vai ter que passar por experiências, algumas boas, outras mais difíceis, mas que em tudo tem um propósito. Mesmo quando nós não queremos a Deus, Ele nos quer para Ele. Ele diz, para cumprir com os seus propósitos, porém não nos obriga a nada. Ele disse a Jeremias, olha o que diz assim, olha o termo aqui condicional. Portanto, assim diz o Senhor, sim, né? Deus, Ele não nos descarta, Ele quer novamente nos usar, mas Ele não nos obriga. Deus usa a quem quer se deixar usar por Ele. Amém? E se você não quiser se deixar usar por Ele, não se preocupe, Ele vai usar outro. Amém? A fila não vai parar por causa disso, ela vai seguir. Amém? A obra não para. Não é porque um soldado morre no combate que a guerra acaba. Ele é removido da frente de batalha e os outros seguem lutando. A vida espiritual é a mesma coisa. Amém? Deus quer usar a mim e a você, mas é preciso que eu queira. Ontem falou sobre isso. Deixa Deus te usar, sirva a Deus, né? Há muitas pessoas que às vezes ficam querendo saber, mas como eu posso servir a Deus? Né? Você pode servir a Deus de diversas maneiras, né? Conforme o dom que Deus dá a cada um de nós. É preciso que você se predisponha, como Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Então Deus quer ver isso. É o que Deus estava dizendo, ó, se tu te arrependeres, né? Ele diz aqui, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás novamente em mim. Olha a condição agora, apartando o precioso do vil. Ou seja, ninguém pode querer servir a Deus se não se separar, se não se santificar, se não der para Deus uma vida de exclusividade. A Bíblia é clara em afirmar, não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Amém? Ou você serve a Deus ou serve ao mundo, né? Então você tem que tomar posicionamento. No versículo 19 ele falou sobre isso. Temos aqui uma grande promessa da parte de Deus. Serás novamente o meu profeta. Amém? Jeremias estava, quem sabe, desanimado. Você lembra de Pedro, quando Pedro lançou a rede e não pegou nada? Passando a noite toda no mar? E a Bíblia diz que ele estava lá lançando a rede, estava totalmente desanimado. Ele estava totalmente abatido. Nada deu certo naquela noite. Lavava ele as suas redes. E o Senhor chegou a ele com uma palavra de ânimo e disse a ele, volta ao mar e lança novamente a sua rede. Ele poderia dizer, mas não, Senhor, eu não vou fazer isso. Eu já passei a noite toda, não peguei nada, vou lançar a rede aqui nesse lugar. Mas olha o que ele diz, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Amém? E quando ele lançou, as redes vieram carregadas de peixe. Amém? E muitas das vezes a gente precisa fazer o mesmo. Ó Senhor, mas sob a tua palavra eu obedecerei, eu me humilharei, eu servirei a ti como tu queres, não como eu quero. Amém? Então, Deus não obriga ninguém, Deus chama, Deus convida. Agora Deus espera. E se você vier, Ele tem uma condição, separar o precioso do vil. Amém? Temos que separar, irmão. Não há como servir a Deus com uma vida dupla. Não há como ser, vestir como que as pessoas que vão para um combate na selva vestem aquela roupa camuflada, cheia de cores pintada de verde, pinta a cara e se confunde no meio da mata, né?
Com Deus isso não funciona, amém? Porque os olhos de Deus percorrem sobre toda a terra à procura dos seus verdadeiros adoradores, amém? Não tem como se disfarçar, né? Não, eu vou vestir a minha camuflagem espiritual. Não tem esse negócio, não funciona com Deus, né? Isso não funciona. Você tem que ser realmente aquilo que Deus diz. Separa, Jeremias, se tu está disposto a separar. O que é isso? Olha o que diz a palavra no Salmo 1. Bem-aventurado o homem. Olha, vamos lá. Separar o precioso do vil. Temos que nos separar de tudo aquilo que é imundo, imoral, infame, pensamentos mundanos, para que a unção de Deus possa estar sempre sendo estabelecida sobre a nossa vida. Amém? Temos que nos separar. É isso que Deus estava dizendo a Jeremias. Jeremias, se tu separar o precioso do vil, serás novamente a minha boca, o meu profeta, né? Separar o precioso do vil é se separar de tudo aquilo que é imundo, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é infame, todos os pensamentos mundanos. Para quê? Para que a unção do Senhor esteja sobre nós. Vamos lá comigo, lá em Salmo 1, olha o que diz aí o Salmo 1, você já sabe até de cor, mas vamos lá, Salmo 1, olha o que diz a palavra do Senhor. Ele diz que somos nós, pessoas bem-aventuradas, como decidimos a separar-nos para servir a Deus. Ele diz no Salmo 1, a partir do versículo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha a promessa: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a sua folhagem não murcha. Amém? Isso é separação. Separar o precioso do vil é viver uma vida exclusiva, dedicada a Deus, servir somente a Ele, andar no caminho dele, seguir segundo a sua palavra, os seus ensinamentos. O salmista diz: bem-aventurado és, se não andares no conselho do ímpio. Então é isso, separar de tudo aquilo que é imundo, de tudo aquilo que é imoral, que é infame, pensamentos mundanos. Ele diz: não se assenta, né, na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas antes medita na lei do Senhor. Amém? O salmista está dizendo que de uma vida separada, né? Separada, dedicada ao Senhor. E era isso que Deus estava dizendo a Jeremias: olha, se tu separar o precioso do vil, serás novamente a minha boca. Quantas pessoas às vezes que querem, desejam, almejam servirem a Deus, fazer a obra de Deus, serem usadas por Deus. Será que você está realmente disposto a pagar o preço que isso requer? Será? Olha o que diz lá a palavra, quero que me dê por herança, porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Ali estava um profeta antigo, Elias, sendo seguido por um discípulo, né? Eliseu, que seria o seu seguidor após ele, ou seja, ele seria preparado para isso. Olha o que disse Elias: dura coisa me pediste. Então, se tu me vires no momento em que eu for tomado, aquilo que tu me pedes será lhe concedido. Amém? E para ele receber o que ele recebeu, quantas vezes Elias botou ele à prova? Não, fica a ti, porque eu tenho que ir tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, vou contigo. Amém? Olha, quem quer servir a Deus tem que estar, como Josué, à porta da tenda. Amém? Você entendeu a mensagem? Quer servir a Deus? Põe-se na porta da tenda, né? Quer servir a Deus? Anda, caminha, vive, né? Então há um preço, querido. Não pensa que Deus vai derramar assim porque você é bonitinho, não. Ele vai derramar de acordo com o seu coração, a inclinação do seu coração. Para que você quer receber? Você quer receber? Quero. E se Deus te der, você vai usar? Tem gente que pede e recebe e não faz. Tem gente que pede e recebe e não usa. Para que então? Então Deus dá para outro. Amém? Então, responsabilidade. Saber que Deus, Ele dá, mas espera que você ponha isso em prática. Ele espera que você use aquilo que Ele vai te dar. Mas para que você receba também tem um preço, né? Olha o que diz o salmista. Ele teve que se abster de tudo isso, né? Você vai ter que fazer o mesmo.
porque você vai ter escarnecedores lá no seu trabalho. E aí é Bíblia. Você deu dízimo lá na igreja e o pastor comprou um carro novo com o teu dinheiro. Já por aí afora, né? Escarnecedor, não é verdade? Você vai deparar-se com escarnecedor, você vai deparar com pessoas imorais, né? Que vão te falar coisas imorais. Você vai ouvir coisas obscenas, né? Que não devem ser ouvidas, mas que você vai ouvir. Você está ali, mas você não faz parte. Você está ali, mas você está separado. Amém? Olha, entenda isso. Você está nesse mundo, no seu local de trabalho, na sua escola, na sua universidade. Nem todos lá são cristãos, nem todos falam como você, pensam como você, e você vai ouvir muita coisa desagradável. Agora, uma coisa é ouvir e outra é fazer. Você pode ser convidado, mas não participar. Olha o que fez Daniel. Não me assentarei na mesa das chinas iguarias do rei. Amém? E ponto final. É isso que Deus quer ver em nós, decisão. Né? Deus quer que você tome essa decisão de se separar, de se santificar. E quando a gente fala separar e santificar, é exatamente isso. É não se associar, como diz a palavra. Não concordeis com este século, não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente. Amém? O que Deus espera ver em nós é isso. E quando Deus chama, Deus quer ver em nós essa mesma disposição, né? Quer ver em nós que você está disposto a viver uma vida separada. Deus já quer de nós uma vida de santidade para que a unção dele sobre nós permaneça. Amém? Vida de santidade, vida de separação, né? Ele diz assim na sua palavra, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, eu não vou abrir, mas lá está dizendo assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, para que jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Amém? Em todo tempo. Ah, pastor, eu tenho que ser santo por uma semana? É fácil. E uma semana, meu irmão? A vida inteira. Buscar a santidade. Buscar uma vida de separação, né? E buscar uma vida de comunhão com Deus. E quando a gente fala santidade, essa palavra, não sei porquê, as pessoas associam ela a uma aparência de santo, aquele olhinho fechado, aquela carinha, né? Não é isso, querido. Santidade é separação. Abster-se de tudo aquilo que possa te contaminar espiritualmente. Tudo aquilo que possa te afastar da comunhão com Deus. É separar, é isso. É viver uma vida de separação. Uma vida de comunhão com Deus. Né? Uma vida de uma relação com Deus. Um relacionamento com Deus. Né? Ninguém pode dizer que serve a Deus se não tem com Ele um relacionamento. Né? Eu convivo com a minha esposa já há 32 anos. Por quê? Porque há um relacionamento. Né? Imagine se ela vivesse no Brasil e eu aqui. Onde está o relacionamento? Né? Então tem que ter relacionamento, tem que ter convívio, tem que estar próximo. Com Deus não é diferente. Você tem que estar próximo de Deus. Você tem que estar em comunhão com Ele. Você tem que estar anelado com Ele. Amém? Isso é separar. Santificar é isso. É tomar a decisão de não se permitir contaminar com as coisas desse mundo. As iguarias desse mundo. Com as coisas que são imorais, que são infames, que são enganosas, né? E para quê? Para que a unção esteja sempre sobre nós. Amém? A Bíblia diz claramente para nós: orai em todo tempo, sem cessar. Amém? Porque o vosso adversário anda do vosso redor como leão que ruge, esperando apenas o que? Uma oportunidade, querido. Então, orar, né? Orar em todo tempo, sem cessar. Então não pode baixar a guarda. A gente está numa caminhada, a gente está numa batalha, só que a nossa batalha é uma batalha espiritual. Onde eu estava dizendo hoje para a escola dominical, precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Amém? O capacete para nos proteger dos dardos inflamados, das setas, a couraça para proteger o nosso coração, que diz a Bíblia: em tudo que tens a guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a vida. Amém? Guarda o teu coração. Não deixe que a mágoa, não deixe que o ódio, o ressentimento, a vingança, nada disso, né, aloje seu coração, porque isso só vai te fazer mal. Tem que tirar tudo isso e ter um coração limpo na presença de Deus. Amém?
para que todo tempo sejam alvo as suas vestes. Que veste? Em todo tempo sejam alvo. Que veste é essa? Quando eu vim lá do mundo, as minhas vestes que eu trazia do mundo eram vestes enlameadas pelo pecado, deterioradas, sujas, imundas, e que foram alvejadas no sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Amém? Então ele me vestiu de vestes alvejadas no seu sangue. E essas vestes, uma vez limpas, têm que permanecerem limpas, para que a unção de Deus, a presença de Deus, esteja sempre em nossa vida. Amém? Para que você sinta esta unção sobre você. Aleluia. Olha o que acontece. Toda vez que nós erramos, toda vez que nós caímos, nós falhamos, nós nos sentimos mal, nós nos sentimos tristes, nós nos sentimos envergonhados. E muitas das vezes fazemos como Adão, nos escondemos de Deus, quando na verdade o que Deus quer é uma atitude de arrependimento e um conserto com Ele, né? Todo aquele que confessa e deixa, alcança do Senhor misericórdia. Mas se nós formos pelo caminho que foi Davi, olha o que ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O que Davi está falando aí? Davi está falando de uma amargura, de uma tristeza, de um sofrimento, de um esvaziamento total da presença de Deus, da qual ele era acostumado. Por quê? Porque ao invés dele confessar, ele escondeu, ele omitiu. Ele tentou de todas as maneiras esconder o que havia feito, até que Deus leva o profeta Natan na casa dele, conta para ele a história e faz descortinar diante dos seus olhos aquela situação toda, que ele pensou que ninguém sabia. E aí ele se arrepende e o Senhor então restaura Davi. Mas essa restauração durou 9 anos. Davi passou 9 anos, né, sofrendo, até que Deus restaurasse ele completamente. Amém? Então, meu irmão, Deus restaura sim, mas o que Ele quer é que a gente ande em vigilância. Orai e vigiai em todo tempo. Amém? Então temos que ter cuidado. Em todo tempo temos que manter alvas as nossas vestes. Em todo tempo temos que apartar-nos do que é vil e guardar o que é precioso. Amém? Separar o precioso do vil, né? Então a gente precisa entender o que Deus quer para mim é o que é precioso. O que é vil, eu tenho que rejeitar. Eu tenho que deixar de lado. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso compartilhar dessas coisas. E quando eu faço isso, olha o que acontece. Sabe o que aconteceu na vida de Jeremias? Quando Deus o renovou e começou a usá-lo novamente, ele foi tido como uma ameaça. E tentaram matá-lo. Tentaram vir contra ele. Armaram várias emboscadas para Jeremias. Porque ele estava lá com a palavra de Deus novamente, exortando, repreendendo, falando que o povo precisava se arrepender, ter um conserto com Deus, abandonar os seus ídolos, os seus falsos deuses e voltar para Deus. E por essa razão, ele foi odiado, ele foi perseguido. Todas as vezes que você quiser fazer a vontade de Deus, você vai enfrentar a mesma coisa. Você vai ser odiado, você vai ser perseguido, você vai ser maltratado, injuriado, humilhado. A Bíblia diz que os vossos inimigos se levantarão dentro de vossa própria casa. Amém? Casa. Até pessoas da sua família vão se oporem a você, por você haver aceito a Jesus, por você estar disposto a servir a Ele, entregar a sua vida e caminhar com Ele. Você vai ter oposições. Certamente, Jeremias começou a ter todo esse tipo de problema. Mas olha o conforto de Deus para o coração dele. Olha, eles pelejarão contra ti, mas não poderão vencer-te. Porque eis que eu, o Senhor, te porei contra eles como um forte muro de bronze. Amém? E ele diz mais: eles virão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Você está entendendo aí a condição de Deus? Você, querido, pode receber o mundo, mas você não pode se ajuntar ao mundo. Amém? Você recebe o mundo. O mundo vem com seus delitos, pecados, iniquidade. Deus trata, Deus cuida, Deus restaura. A palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Né? A salvação não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Essa pessoa vai ser alcançada? Vai. Vai ser libertada? Vai. Vai ser transformada? Vai. Mas eu não posso ir me ajuntar ao mundo. Eu preciso deixar que o mundo venha para conhecer a palavra, né? Ou seja,
Eu não estou dizendo que você não deve sair para evangelizar o mundo, não é isso, por favor. Eu estou dizendo que você não deve se associar às práticas. Não, para mim ganhar o drogado, eu vou ter que fumar, eu vou ter que usar droga. Pastor, o senhor não entende isso? Para mim falar de Jesus para aquele que é viciado na cocaína, eu vou ter que ir lá experimentar esse negócio também. Nada disso. Quem foi que te falou isso? Não, pastor, para mim falar para o bêbado lá, eu vou ter que tomar um porre com ele. Onde está isso? A Bíblia diz, pelo menos, a minha Bíblia diz o contrário. Não vos embriaguei com vinho no qual anele a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Você tem que falar pro pé de cana lá, mas você tem que falar cheio do Espírito de Deus e falar com amor. Lá na nossa igreja, nós tínhamos um irmão, olha, Deus deu àquele homem um ministério para falar de Jesus para pessoas embriagadas. A nossa igreja era na beira da rua e não todo culto passava um bebu. O irmão Zé Carlos saía com aquele amor grandioso, abraçava aquela pessoa, aquele bafo de cana, e falava de Jesus, e chorava, e daqui a pouco estavam os dois chorando, daqui a pouco estava ele com a pessoa lá dentro da igreja. Amém? Então é assim, você não precisa tomar um porre para falar de Jesus para aquele que está lá no alcoolismo, para aquele que está, não, pastor, eu tenho que ir lá para a prostituição, me prostituir, para me poder falar de Jesus. Não, nada disso. Você não pode, você não precisa, você tem que ir, mas fazer a diferença. A Bíblia diz que eu sou luz e os que não estão na luz estão em trevas. Amém? Então você não precisa, né, fazer isso, mas você tem que ir sim, falar de Jesus, mas posicionado naquilo que você crê, naquilo que você é. E ele diz aqui, eu te porei contra eles como um forte muro de bronze. Por que isso? Meu irmão, todo aquele que quer servir a Deus, principalmente aqueles que abraçam ministérios na igreja. Todo aquele que quer servir a Deus e aqueles que abraçam, não fique com medo. Pô, pastor, então não vou me envolver em nada porque eu não gosto de luta. Não é? Deus que dá, Deus que permite a luta, com a luta dá a vitória. Amém? Aleluia, né? Então, querido, principalmente quando você se predispõe a servir em alguma área da igreja. Ah, meu amigo, é você que agora o inimigo vai tentar, vai vir, vai bater. Mas, olha o que disse o Senhor. Mas eu te porei contra eles como um forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, porém não te poderão vencer. Porque eu, Senhor, sou contigo. Amém? Então, querido, toma essa palavra para você. Deus vai colocar você como um forte muro de bronze. E virão muitos ao teu encontro para tentar derrubar você. Mas se você permanecer firme no caminho de Deus, se você permanecer firme na presença de Deus, né, se você não ceder às tentações, às provocações, às coisas que acontecem aí no dia a dia, Deus vai te honrar, vai te dar a vitória. Amém? Deus vai te abençoar. Mas você precisa se manter nesse posicionamento. Não, eu não vou ceder, eu não vou negociar, eu não vou abrir mão. Eu sou quem eu sou de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, te porei contra eles como um forte muro de bronze. Aqui Deus de antemão está dizendo a Jeremias que se ele se submeter a este padrão que Deus está determinando, certamente enfrentaria oposições, teria inimigos, né? Teria contra a sua vida, pessoas contra a sua vida, mas em tudo Deus daria a ele o livramento e a vitória. Que padrão é esse que Deus está pedindo a Jeremias? O padrão da obediência, o padrão da submissão, santidade, separação e fidelidade. Amém? Olha aí, esse é o padrão que Deus espera de nós. Obediência, né? Obediência. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão discutiu, preparou tudo que precisava e foi embora. Ele só pecou porque Deus mandou ele sair, ele e o que a ele pertencia. E ele levou de quebra um sobrinho chamado Ló, que foi um problema lá na frente, né? Muitas das vezes a gente leva o desnecessário, né? Deus chamou você, vai você, meu irmão. Se o outro é para ir, vai ir depois, amém? Não queira carregar um na bagagem, porque isso vai dar problema lá na frente, amém? Então, ele foi, Deus honrou, né? Chegou lá naquele momento, teve aquele problema lá com o sobrinho, os pastores discutindo, brigando por causa do cara.
Olha, aí está diante de você toda a terra, escolhe. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita e vice-versa. Alô, olhou para as campinas do Jordão, pasto verde, minhas ovelhinhas, vão deitar e rolar nessa graminha verde. Eu vou deixar esse deserto para esse cara aí, eu vou para lá que lá é melhor. Hã? Muitas das vezes não confie naquilo que os seus olhos te mostram, porque não é muitas das vezes o que Deus quer. E eles foram, e lá estavam duas cidades altamente pecaminosas, Sodoma e Gomorra. Enquanto que Abraão, mesmo indo para o local pior, né, que ele foi, Deus o abençoou, o prosperou da mesma forma. Amém? É como ontem eu estava dizendo para os irmãos lá, que eu estava em casa me aprontando para ir para a reunião, e de repente eu me peguei cantando um louvor, um corinho muito antigo, que dizia assim: eis aqui eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em me realizar. E quando eu estava cantando isso, eu pensei, meu Deus, eu me coloco submisso, disponível para onde tu quiseres me enviar. Ah? Aí minha esposa me perguntou, falou algo assim na hora, e eu respondi assim para ela automático: minha filha, ainda que Deus me envie para o deserto, Ele vai fazer brotar água da rocha, vai fazer cair o maná, e vai mandar a nuvem para me cobrir do calor do sol, e a coluna para me iluminar e aquecer durante a noite. Ele cuidará de mim. Amém? Aleluia. Aí minha esposa falou assim: rapaz, você foi falar aquilo ontem, o pessoal já ficou preocupado achando que você vai embora. Eu, mano, não vou embora não, eu estou aqui enquanto Deus assim permitir. Amém? Fique tranquilo, enquanto Deus quiser que a gente esteja aqui, a gente vai estar. Amém? Então eu só falei isso porque muitas das vezes a gente fala algumas coisas e às vezes não tem consciência daquilo que está falando, né? E esse corinho diz tudo, exatamente isso. Vou para onde tu quiseres me enviar. E se Deus quiser te enviar lá para faixa de Gaza agora, hein? Deus quiser enviar você lá para aqueles lugares lá mais complicados, né? E muitas vezes a gente tem que ir, né? Porque melhor é ir com a bênção de Deus do que ficar em desobediência a Ele, né? Porque na obediência até o deserto floresce, né? Mas na obediência o deserto floresce. Na desobediência, Deus manda a tempestade e sacode o barco. Amém? Então, esse era o padrão que Deus estava pedindo, e é o mesmo que Deus espera de nós. Um padrão de obediência, submissão, santidade, separação e fidelidade. Ninguém pode servir a Deus se não estiver disposto a andar dentro desse padrão. Obediência, submissão, santidade, separação e fidelidade. Por isso, querido, nesta manhã, talvez Deus esteja falando comigo e com você ao mesmo tempo, dizendo: eu quero te usar, mas tu estás disposto a separar o precioso do vil? Tu estás disposto a andar nesse padrão que eu estou estabelecendo mediante a palavra, né? Então vamos orar nessa manhã. E você diga a Deus: Senhor, eu quero andar contigo, eu quero crescer na graça e no conhecimento. Eu não quero mais, talvez, como Jeremias fez, eu não quero estar reclamando, murmurando das coisas que me estão acontecendo, mas se elas estão aí, tu tens um propósito para isso acontecer. Amém? E diz a Bíblia: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Então que nessa manhã você diga: Senhor, eu quero te dar graça. Ainda que as coisas não estejam como estão, né? Mas eu quero te dar graça, porque eu sei que o Deus que cuida de mim, ainda que o choro dure uma noite, a alegria virá pela manhã. Amém? E talvez, querido, você esteja passando essa noite, e essa noite talvez esteja sendo grande para você, né? Você talvez esteja pensando: mas quando é que essa alegria virá, né? Mas a alegria vai vir, né? Talvez não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Mas, como nós falamos nessa manhã da paciência, o que é a paciência? A paciência é a capacidade de suportar situações difíceis. Vamos orar para que Deus te dê essa capacitação para você suportar esse momento, essa prova, essa dificuldade e sair dela fortalecido e vitorioso. Como Jesus lá no deserto, tentado por Satanás, depois de o repreender várias vezes, a Bíblia diz que vieram os anjos e serviram a ele. Que os anjos do Senhor venham e tragam a você a bênção e a vitória que você necessita. Mas se o momento é de luta e de tribulação, que Deus te dê a
capacitação para suportar e perseverar nessa caminhada em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos, cubra sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra ministrada a nós na manhã de hoje. Entendemos que esta é a tua vontade, que a tua igreja, o teu povo ande em santidade contigo. Ah, Senhor, decida por uma vida, Deus, de separação, de exclusividade. Não deixemos-nos nos contaminar com as iguarias desse mundo, mas queremos, Senhor, rejeitá-las. Queremos, Senhor, não nos envolver com essas coisas, com esses padrões do mundo. Ah, Senhor, mas queremos obedecer. Queremos ser submissos, queremos ter uma vida de santidade, de separação, de fidelidade contigo. Pai, eu oro nesta manhã por aqueles que talvez, Senhor, estejam enfrentando lutas, tribulações, momentos difíceis, provações. Pai, em nome de Jesus, dá a eles essa capacitação para suportar e vencer momentos difíceis. Que a fé não diminua, não se abatam, não desanimem, mas sigam caminhando, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, Senhor. Nesta manhã, Senhor, nós não omitimos a verdade, mas a tua palavra afirma que no mundo sim teremos aflições. Mas, Senhor, que o bom ânimo o Senhor nos conceda para que nós possamos seguir caminhando e alcançar a vitória em ti. Abençoa esse meu irmão, abençoa esta minha irmã, este jovem, esta família, este marido, essa esposa, este filho, Deus. E ainda que estejamos sofrendo até oposições dentro dos nossos muros, ó Deus, coloca-nos como, ó Deus, coloca-nos como muro de bronze, para não deixar-nos ser vencidos por essas oposições. Ah, Senhor, por isso fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, e que o nosso posicionamento seja um posicionamento definido na tua presença. Pai, abençoa-nos nesta manhã, cuida de nós, Senhor, abençoa ricamente, fortalecendo a nossa fé e aumentando a nossa comunhão contigo. E tudo aquilo, Pai, que tenha sido contra nós, nós repreendemos agora. Toda seta, todo dardo, toda armadilha, toda cilada, todo laço do passarinheiro, toda peste perniciosa. Meu Deus, todo mal que o inimigo possa intentar contra nós, nossa vida, nossa casa, nossa família, nossa saúde, nosso trabalho, Deus, nós repreendemos no nome e na autoridade do Senhor Jesus Cristo e declaramos a bênção e a vitória do Senhor e o renovo de Deus sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, nós tomamos posse da tua bênção, Pai, nesta manhã e levamos esta bênção conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao Senhor. Aleluia.